Aleluia. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que a graça do Senhor seja convosco nessa noite de quarta-feira, né? Hoje é 9 de fevereiro de 2022. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Vamos falar sobre o nome do Deus Todo-Poderoso. O nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Atos capítulo 4, verso 12. Quantos irmãos vão abrindo as suas Bíblias? Quero mandar uma saudação aos irmãos que estão nos acompanhando na internet e na FM. Os irmãos de Birité, a irmã lá de Piauí, os irmãos de Sarzedo, né? O irmão Vanderlei, lá de Caeté, no Trevo das Bananas, também está ao vivo, nos acompanhando. Um irmão que nós batizamos, um jovem, está lá na roça trabalhando. E outros irmãos também que estão conosco, nos acompanhando ao vivo. Deus abençoe nossos ouvintes. Atos capítulo 4, verso 12. Os irmãos também de Juatuba também estão nos acompanhando. Deus abençoe cada um. Amém? Amém. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Amém? Não há outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Senhor nosso Deus, aqui está a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, concede, Senhor, os nossos corações. Eu peço, Senhor, que nos ajude, nos abençoe, e que possamos ser nessa noite ricamente abençoados pelo Senhor, curados, libertados, que o Senhor possa atender as nossas orações, os desejos do coração do crente. Ó Deus, abençoa nossas famílias, nossos familiares, nossos irmãos que estão espalhados por aí, Senhor, na sintonia. Ó Deus, que a graça do Senhor os alcance e os dê força e misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Os irmãos podem sentar. Essa semana é semana de Santa Ceia, a ceia do Senhor. Domingo, dia 13, né? Dia 13. Os irmãos já sabem do horário, né? 16h45. A van vai pegar os irmãos. Não vai precisar passar pelo Duque de Caxias, porque a irmã partiu do Senhor, né? A irmã Elizabeth, na sexta-feira passada. E a não ser que passar no Mater Dei para pegar o irmão Valdomiro, né? Muito bem. No sábado, se Deus permitir, nós teremos batismo bíblico, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Teremos batismo de uns, creio que 4 irmãos, 4 pessoas, se não me engano. Invocará o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Batismo verdadeiro e apostólico. Batismo pela qual nós fomos batizados. Amém? É o
batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só nesse nome é que perdoa pecados. Só através do nome do Senhor Jesus Cristo. E sem o batismo na água, em nome do Senhor Jesus Cristo, sem invocar o nome do Senhor, não existe batismo, não há batismo. Se não invocar o nome do Senhor no batismo, que é Senhor Jesus Cristo, não houve realização de batismo. Não importa quão sincero as pessoas foram ali, não importa quão sincero elas foram às águas, não importa quão dispostas elas estavam em descer as águas, não importa quão alegre eles estavam, se o nome do Senhor Jesus Cristo não foi invocado no batismo, não houve batismo. Mas o que houve, pastor? O que houve? Houve apenas um banho. A pessoa desceu um pecador seco e voltou um pecador molhado. Não importa quantas vezes ou quantos nomes ou quantos títulos ou em nome de quem eles batizaram naquela água. E se não foi em nome do Senhor Jesus Cristo, não houve batismo. Apenas teve um banho nas águas, no rio, ou na piscina, ou na lagoa, ou na cachoeira. Apenas foram para tomar um banho. Foram molhar. Saíram da água molhados, antes entrando secos. Então observe que nós sabemos que esse nome, que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens. Por que entre os homens? Porque foi entre os homens que o nosso Deus veio. Amém, irmãos? Foi entre os homens que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, veio na forma de homem, nascendo nesta terra, como as crianças nascem, porém com uma diferença: Jesus nasceu sem pecado. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Maria apenas foi uma incubadora, mas Deus criou nela o óvulo para trazer a vida, para que Deus se emanasse em nosso meio, isto é, para que Emanuel, isto é, Deus estando conosco, emanado num corpo, cujo nome recebeu de Jesus. Em Mateus capítulo 1, diz no versículo 21, que Isaías 7,14 estava cumprindo exatamente quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, falando que ela seria mãe e que dela viria o Salvador, E no entanto, era para pôr o nome de Jesus. Vocês observam que o anjo Gabriel não disse: Maria, ponha o nome dele de Senhor Jesus Cristo.
Não. O anjo Gabriel disse: ponha o nome dele de Jesus. Vejam bem, o anjo Gabriel não disse: põe o nome dele de Senhor Jesus Cristo, mas disse: ponha o nome dele de Jesus. Porém, no livro de Lucas, capítulo 2, verso 11, ali diz que na cidade de Davi nasceria o Salvador, que era Cristo, o Senhor. Amém? Que era Cristo, o Senhor. Então você pega Senhor, Gabriel diz Jesus, Cristo. Amém? Que nasceria o Senhor, que era Cristo. Então, de qualquer forma, é Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas observe que mesmo ele entrando no mundo, não recebendo sacrifício algum, mas corpo havia preparado, ele foi chamado apenas de Jesus. Por quê? Porque ele recebeu um nome que estava acima de todos os nomes. Observe que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens para poder ser salvo. E se o nome de Jesus Cristo salva, então o nome de Jesus Cristo perdoa pecados. Amém, irmãos? Perdoa pecados. Porque para ser salvo, tem que perdoar pecados primeiro. Quem está entendendo, irmãos? Para ser salvo, os pecados têm que ser perdoados primeiro. E se debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens para que possamos ser salvos, então não há outro nome dado no batismo a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando os religiosos, quando as denominações, quando a Igreja Católica, a Igreja Mãe do sistema religioso denominacional, veio com esta doutrina da Trindade, dizendo-se que havia três deuses distintos, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Todos nós sabemos que isso é paganismo. Crer em mais de um Deus é pagão, é paganismo. Se você observar no dicionário de Aurélio, se você ver o que significa a palavra Trindade, diz religião tríplice das religiões pagãs, ou crença, né? É uma crença na tríplice, né? Que da religião pagã. Então, crer em mais de um Deus é politeísmo e por fim é paganismo. Só há um Deus. Amém, irmãos? Amém. Só há um Deus e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém. Então observe que, por que dado entre os homens? Porque Deus se tornou homem. Deus se fez carne, se tornando um homem. Deus não era um homem, Deus é espírito. Mas ele, para ser igual a nós, ser semelhante a nós, ele se tornou homem. Aquela palavra, aquele verbo que saía da boca de Deus, aquela palavra se fez carne, aquela palavra sangrou na cruz do Calvário. Aquela palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, ele habitando entre nós, tomou a forma pecaminosa, sem ter nenhum pecado. A forma pecaminosa é a nossa semelhança. Nós nascemos em pecado e ele veio em nossa semelhança. Ele tomou a forma pecaminosa sem ter nenhum pecado.
Amém? Você crê nisso, irmão? Então observe que Filipenses diz que ele foi achado na forma de homem. Ele foi achado na forma de homem, isto é, Deus, que é Espírito, palavra, ele foi encontrado, achado na forma de homem. E ele se tornou um servo. Vejam bem, então, ele, por ser um homem, levando o nome de Jesus, ele precisava fazer com que esse nome fosse glorificado. Por quê, pastor? Porque só o nome Jesus não perdoa pecados. Só o nome Jesus não perdoa pecados. Por exemplo, se eu levar alguém para ser batizado na água e batizar somente em nome de Jesus, também não houve batismo. Também não aconteceu nenhum batismo. Porque Senhor só há um. E Jesus tem muitos por aí. Existem muitos Jesus por aí. Existem muitas pessoas com o nome de Jesus no cartório. Porém, Senhor só existe um. Amém, irmãos? Senhor Jesus Cristo só há um. Por isso que o batismo tem que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus apenas, o nome Jesus apenas não perdoa pecados. Eu levo uma pessoa na água e digo: eu te batizo em nome de Jesus. Qual Jesus? Tem muitos por aí. Tem muitos Jesus por aí. Só no Brasil tem mais de 13 mil nomes de pessoas com o nome de Jesus. Então observe bem que só no Brasil e no mundo. Mas Senhor só existe um. Amém? Senhor só existe um. Então existe pessoas com o nome de Jesus no segundo nome, Maria de Jesus, Jesus, Maria, José, tem um monte aí, um monte de Jesus, mas Senhor só há um. Amém? Senhor só há um. Mas mesmo ele, Jesus, ele precisava que esse nome fosse glorificado, para que então ele se tornasse Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Amém? Ele precisava fazer isso. Mas para fazer isso, ele tinha que conquistar a morte e o inferno. Quem está entendendo, irmãos? E depois alcançar um lugar elevado. Depois de conquistar a morte e o inferno, ressuscitando ao terceiro dia, ele tinha que ir para um lugar elevado, se assentar à destra da majestade, à destra de Deus. Quer dizer, destra quer dizer poder. Poder. Amém, irmãos? Ele se tornaria Senhor e Cristo. E sendo Senhor e Cristo, já com o nome Jesus, ele se tornaria Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E o nome sendo glorificado, então esse nome é poderoso, tem poder para perdoar pecados. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Então observe bem que ele, depois que conquistou a morte e o inferno, ressuscitando ao terceiro dia, ele tomou um lugar de destaque, de posição majestática. Ele voltou para o que ele era antes, poderoso em todo sentido, porque na terra ele estava limitado. Na terra ele estava limitado, porque ele estava no corpo de carne. Ele tinha fraqueza, ele tinha dores, ele era um homem levado de dores, é um homem sujeito às paixões também, mas em nenhum ele pecou. Amém, irmãos? Então, quando ele voltou para o lugar de onde ele estava, no lugar de destaque, de majestade,
Então ele se tornou Senhor e Cristo. Amém, irmãos? E agora o seu nome que ele recebeu na terra, o nome humano, agora esse nome é o nome Redentor, é um nome de redenção, é o nome que perdoa pecados. Nenhum outro nome há debaixo do céu pelas quais o homem deva ser salvo, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós levamos o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Você crê nisso? Amém. Então observe bem que esses irmãos, por exemplo, que vão batizar no sábado, dia 12, agora, sábado, 12 de fevereiro, eles devem saber exatamente o que estão fazendo. Porque, vejam bem, o nome do Senhor Jesus Cristo perdoa pecados? Perdoa. Só que existe um segredo aí. Existe um segredo. Olha para vocês verem as primeiras conversões. As primeiras conversões diz que nós vemos o primeiro batismo realizado pela igreja, pelos apóstolos, no capítulo 2, versículo 38 de Atos, onde diz Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então observe bem que para o batismo ter validade também, mesmo que a pessoa aceite e creia, tem que haver arrependimento. Amém? Tem que haver arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não haverá remissão dos pecados. Não haverá remissão. O que isso significa? Vejam bem, quando João Batista apareceu em cena, com aquela mensagem poderosa, e ele vindo com aquela palavra cortante, dizendo: e o machado está sobre a raiz das árvores. E ele vinha com aquela mensagem cortando tudo e todos. Ele explicou por que ele batizava. Eu vos batizo com água para arrependimento. Não era para remissão, era para arrependimento. João nem invocava nome algum. Eu vos batizo com água para arrependimento, só para arrependimento. Não era para remissão. Porque para a remissão tem que derramar sangue. Tinha que derramar sangue. Amém, irmãos? E a Bíblia diz em Hebreus que não havendo derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Não havendo derramamento de sangue. Então João estava batizando apenas para arrependimento. E ele teve alguns discípulos que o seguiram. E esses discípulos de João durou até o dia em que Paulo os encontrou em Éfeso, na casa de Áquila e Priscila. Quando Priscila foi ouvir aquele evangelista, Apolo, eles então convidaram ele para a sua casa, dizendo que Paulo passaria por ali e que era muito importante que eles esperassem Paulo apresentasse, porque o caminho de Deus seria mais entregue, mais clarificado, mais explicado para eles. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando Paulo chegou a Éfeso, na casa de Priscila, encontrou esses discípulos lá, que era de João. E então Paulo, vendo eles, perguntaram: recebestes o Espírito Santo desde que creram? Aí os discípulos de João, que tinham caminhado com João, que tinham aceitado João como profeta, um deles disse: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí Paulo faz aquela pergunta: então que negócio é esse? Deixe-me ver uma coisa, tem uma coisa errada em algum lugar aí. Em que fostes batizados? Aí eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo disse: não. João batizou com o batismo do arrependimento
dizendo para crer no que havia de vir. Amém, irmãos? O batismo de João era só de arrependimento. Só de arrependimento. O batismo de João não perdoa pecados, porque não havia derramamento de sangue ainda. Era necessário Jesus Cristo, o próprio Deus, derramar o seu próprio sangue para haver remissão dos pecados. Amém? E não havendo remissão dos pecados, derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Então eles entenderam, então quer dizer então que nós precisávamos então que Jesus, o Cristo, derramasse seu sangue para que então pudéssemos ser batizados corretamente para obter o perdão. Era isso. Eles entenderam o que Paulo disse, e quando eles captaram isso, eles pediram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. No parágrafo, ou seja, no versículo 5, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Então Paulo viu que eles não foram batizados de acordo com o mandamento de Pedro 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, somente através do nome, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, será condenado. Então, quem crer e for batizado, mas em qual batismo? Trinitariano? Não. Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Na Trindade, piorou ainda. Não existe Trindade, não existe batismo em nenhum na Bíblia invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Em nenhum nome não há debaixo do céu pela qual devamos ser salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que, se a pessoa não ir para a água arrependida, mesmo sabendo que o batismo bíblico é em nome de Jesus Cristo, mesmo sabendo que tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo, primeiramente tem que haver uma matança, tem que haver um arrependimento. Se não haver arrependimento, não há remissão dos pecados. Tem que haver arrependimento, tem que arrepender primeiro, tem que estar arrependido. O que era ser arrependido, pastor? Ser arrependido, o que é arrependimento? Arrependimento é um sentimento que a pessoa possui por saber das desgraças que ele fez com seu próprio corpo nesta vida, o que ele fez nesta vida, estragando a sua alma, o seu espírito, as coisas que ele fez no corpo, que o levava e o conduzia à perdição. Então eles têm que estar arrependido, amém, irmãos? Tem que estar arrependido, um sentimento contrito. Agora a pessoa vai lá para a água, vai batizar em nome do Senhor Jesus, sem nenhum sentimento, sem nenhum arrependimento, sem nada, vai por ir, vai somente por ir para batizar, vai descer um pecador seco do mesmo jeito. Tem que ter arrependimento. Para quê, pastor? Para que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa, para que o sangue de Jesus Cristo, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado, haja efeito. Amém? O adorador, uma vez purgado, já não tem mais consciência do pecado. Então o adorador tem que chegar no altar de Deus, ali, quebrantado, quebrado, moído, sentimento de arrependimento, ali ele tem que se arrepender do que tem feito, se arrepender do que tem falado, se arrepender das coisas que foram faladas, praticadas, da forma que foi agida, o tempo em que ele gastou lá no mundo, com as coisas do mundo, dos seus maus feitos, do seu mau caráter. Então ele tem que estar arrependido para receber o perdão dos pecados. Amém?
para que então ele possa ser, ou ela possa ser, uma nova criatura. Uma nova criatura com novos desejos, com novos anseios. Amém? Amém. Com prioridades. Então, para que possa ser uma nova criatura, um novo ser, para que o velho espírito, com aquela velha natureza, esteja morta e uma nova vida surja. Amém, irmãos? Então é isso aí. Então, como diz Paulo, aquele que mentia não mente mais, aquele que não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que vestia roupa mundana não veste mais, aquele que fazia isso não faz isso. Então há uma série de situações pecaminosas que o adorador agora purgado fazia. Agora é necessário entrar direto debaixo da graça de Deus, operando a salvação com temor e tremor. Amém, irmãos? Então, por isso que tem que haver arrependimento. Então, Pedro deu a receita primeiro: arrependei-vos. Arrependei-vos. Tem que haver um arrependimento. Então, o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, é poderoso para perdoar pecados. Amém? O nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso para perdoar pecados. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, isso não perdoa pecados. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, é títulos, é ofício, não perdoa pecados. Por isso que em Atos capítulo 10, versículo 43, diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crê, receberá perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? Amém. Pelo seu nome, o nome do Deus Todo-Poderoso, que é Senhor Jesus Cristo. Então, lá no livro de 1 João 2,12 diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome são perdoados todos os pecados. Pelo seu nome, amém? O nome de Jesus, esse nome que perdoa pecados. Então, observe que o nome do Senhor tem que haver três coisas aí, duas coisas. Nós sabemos que o nome do Senhor Jesus Cristo perdoa pecados, amém? Porém, tem que haver um arrependimento para que este nome que tem poder, para que este adorador, este candidato ao batismo, possa tocar no propiciatório de Deus, que há sangue, pelo seu sentimento. Nós podemos tocar o trono de Deus através dos nossos sentimentos. Amém, irmãos? Nosso sentimento de arrependidos, de estar arrependido, de estar em coração contrito, de estar quebrantado. Se não houver isso no candidato, se não houver isso na pessoa, se não houver isso em qualquer pessoa, não vai dar no alvo, não vai acertar no alvo. Então, a pessoa tem que crer. A pessoa, se você observar, quando Pedro estava pregando a mensagem, aquela mensagem que Pedro pregou compungiu o coração deles. Isso quer dizer que, pastor, mexeu no coração deles, mexeu na alma deles. Isto quer dizer que a palavra de Deus nos constrange, amém, irmãos? A palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos convence, o Espírito da palavra nos convence. Então, a palavra que Pedro estava pregando, pelo poder do Espírito Santo, convenceu aquelas pessoas. Através do convencimento, elas ficaram com o coração compungido, isto quer dizer partido. Eles ficaram com o coração em pedaços, compungiram em seus corações.
Aquilo atingiu sua alma, atingiu seus corações, quebrantaram eles. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer, varões? O que devemos nós fazer? E então Pedro disse: arrependei-vos primeiro. Amém, irmãos? Arrependei-vos. Você está arrependido? Está arrependida? Está arrependida? Quer ser uma nova criatura? Quer ser uma nova pessoa? Quer ter novos ares? Quer ter novos pensamentos? Você quer ter um novo amanhecer, um novo alvorecer, um novo sol, um novo dia? Amém, irmãos? Aí está ao nascer do sol para esta pessoa. Então, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. A pessoa ouviu a palavra, creu na palavra, ouviu a palavra, creu, e à medida que ela crê, ela tem vida eterna. Amém? Paulo diz: recebeste o Espírito Santo quando crestes, o Espírito Santo é vida eterna. Amém, irmãos? Quem ouve a minha palavra e crê. Então, quando nós ouvimos a palavra, ouvimos aquilo que Deus tem enviado, cremos naquele que Deus tem enviado e ouvimos a sua palavra, então nós não enrolamos com essa palavra, não embaraçamos com essa palavra, não duvidamos dessa palavra, nós não colocamos nossas ideias nessa palavra, não interpretamos essa palavra, não colocamos arrazoamento nessa palavra. Então, se nós ouvimos com o ouvido espiritual, creu com o entendimento espiritual, então temos a vida eterna. Amém, irmãos? Basta receber o Espírito da palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é o Espírito Santo. Amém? Então, cada dia, cada momento que nós vem no culto, nós vem para receber um pouco da palavra. Vemos para receber um pouco do Espírito Santo. A palavra de Deus em forma de letra, a palavra de Deus em forma de Espírito, o Espírito em forma de letra, o Espírito em forma de palavra. Minhas palavras são Espírito e são vida também, disse o Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém. Então vamos orar. É culto de oração, vamos orar. Vamos agradecer o Senhor, irmão Dário presente aqui.